E aí, pessoal, estamos aqui com o Fly, né, mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas, né? O primeiro deles é a morfogênese e os fenótipos do Antúrio regale, né? É uma planta que o pessoal aqui do Brasil gosta muito, a gente vende muito bem e sempre aparece uma série de dúvidas aí. Esses dias um seguidor nosso aí, cliente, fez um questionamento a respeito de um fenótipo e a gente resolveu abordar esse tema aí para esclarecer, porque muita gente deve ter essas dúvidas, né? Então a gente está aqui para mostrar o que de fato acontece, né? A gente tem dois casos aqui de plantas que são da mesma matriz, são mudas que a gente já fez de cortes aqui das nossas plantas, tá? A muda do lado direito, neste caso aqui, você vê que ela apresenta uma coloração mais escura. Que no caso é o lado esquerdo aqui na tela. O lado esquerdo na tela. E ele apresenta uma coloração mais escura e poucos veios, né? E do lado direito e no lado esquerdo da tela, ao contrário, né? Mais verde e muitos veios. Os veios secundários se encontram com os veios principais, né? E são duas plantas que são exatamente da mesma matriz e da mesma região, tá? Isso acontece porque a azarácea ela tem essa característica de mudar durante o processo de crescimento da planta, né? Que é a morfogênese. E também a gente tem outros fenótipos, né? Fenótipos, o que são os fenótipos? São formatos diferentes na mesma planta, né? A mesma espécie, o mesmo DNA pode apresentar diferentes formas de se desenvolver, né? Aqui tem um exemplo. Devido ao ambiente, né? Também, são vários fatores, genéticos também, mas tem vários fatores. Aqui a gente pode ver um Antúrio regale, tá? Ele apresenta um lóbulo mais aberto e poucos veios, né? Poucos veios auxiliares não se encontram com os principais, né? E muitas pessoas falam, mas isso é um regale? Sim, é um regale, tá? Desse lado a gente tem uma planta que ela nasceu muito mais arredondada e com os lóbulos que são a característica principal do regale, né? Que é essa união aqui, dessa maneira, né? Essa já apresenta um pouco mais de veios. No entanto, eles se interligam, mas eles ainda são poucos, né? E aqui uma planta que já é da que a gente conhece mais, né? Que o pessoal procura mais e que são esse fenótipo aqui, né? Que ele dá uma lâmina foliar nem tão arredondada, também não puxada para baixo, assim, igual essa, né? Estilo gnarl, e com os veios auxiliares que interligam com os principais. Então esse tipo aqui é o que o pessoal geralmente busca, né? E esse mês muitas pessoas me perguntaram as diferenças, né, de cultivo de um fenótipo para outro. Se um era mais fácil, se o outro era mais difícil, e não. Na verdade isso não acontece. São plantas que são da mesma região, né? E apesar de elas terem algumas diferenças, né? Isso são detalhes, né? Todas elas necessitam das mesmas coisas, né? Que é uma umidade alta, um substrato bem areado, né? E com um pouco de matéria orgânica para desenvolvimento ou adubação, fertirrigação, né? E é isso, né? As plantas elas não têm diferença nenhuma no manejo, tá?
elas são todas iguais. Aqui elas são tratadas na maneira, né? Na verdade, todas as plantas aqui são tratadas de maneira igual. Mas no caso do regalho não é diferente, né? A gente trata todos iguais, mas assim, não existe uma diferenciação dentro da espécie Anturio regale que vá dificultar ou facilitar o cultivo, né? Ela usualmente é uma planta chatinha de ser cultivada enquanto ela não está bem adaptada ao local, né? É uma planta que não gosta de muitas mudanças, né? A gente tem aqui uma bancada que está bem ali, tem bastante Anturio regale. A gente mandou aquelas plantas para lá, elas estavam em outro ambiente aqui, dentro da estufa mesmo. Só dessa mudança, as folhas já sentiram bem. Você vê que algumas folhas nascem torcidas e tudo isso é alteração de local, né? Então é uma planta sensível. Pequenas variações de temperatura. Sim, temperatura, iluminação, umidade, né? Aqui, como a gente tem não é exatamente o mesmo distanciamento das linhas de irrigação, isso muda também, e isso afeta no desenvolvimento do Anturio regale e de todas as outras plantas, né? Só que algumas são mais chatas e exigentes do que outras, né? Então é mais ou menos isso, tá? Todas essas plantas aqui, elas são peruanas e elas são da mesma região que é Tingumaria, né? É a Amazônia peruana. Então todas elas vieram desse local. Na maioria dos casos dos regales brasileiros, né, salvo algumas poucas exceções, todos vieram desse mesmo local, tá? Então assim, também me questionaram sobre isso. Mas a planta do lugar X é diferente do lugar Y. Tudo bem, mas as plantas que a gente trabalha aqui, todas são do mesmo local, tá? Que é o lugar que tradicionalmente foi encontrado o Anturio regale. Então todas essas plantas aqui apresentam peculiaridades de indivíduo para indivíduo, são do mesmo habitat, caso que é a Amazônia peruana, né? Então o que a gente vê aqui basicamente é efeito de morfogênese e fenótipo. Sim, aqui a gente tem um fenótipo que é com os lóbulos mais distanciados, né? Você vê que a lâmina foliar ela puxa mais para baixo, lembrando até aquele papilaminum que a gente tem aqui no Brasil também, né? Mas é um regale, a inflorescência é a mesma e o manejo é exatamente o mesmo para todos os casos, tá? Se alguma coisa sair fora disso, porque essa planta ela foi melhor que essa, isso aí varia de indivíduo para indivíduo, não é uma regra, porque esse indivíduo é dessa maneira e esse é dessa, então esse é mais fácil e esse é mais difícil. Não, isso aí é uma questão que varia de indivíduo para indivíduo. Igual tem pessoa que é mais suscetível a certas doenças, outras não, e assim com as plantas também, né? Algumas plantas elas realmente são mais fáceis, né? Por qualquer tipo de questão, se ela não pegou um fungo no caminho, ou se ela, enfim, se ela pegou um nutriente que tinha num substrato e no outro não tinha, variação de temperatura, variação de umidade. Então são todos esses fatores que levam à diferenciação de cultivo, né? O fenótipo em si, ele não tem relação alguma com a dificuldade ou facilidade no cultivo, né? Elas são a mesma planta, então assim, elas têm que ser tratadas da mesma maneira e usualmente elas vão responder igual. Claro, variando de indivíduo para indivíduo vão ter diferenças. Algumas plantas têm a mesma idade, né? Por exemplo, essa planta, ela tem a mesma idade dessa planta. Foram plantadas com o mesmo tamanho de rizoma. Se a gente vê aqui, ó, ela tem um rizoma grande até. Mesmo padrão, mesmo né? Padrão de altura, aproximadamente 20 centímetros. E você vê que ela tem uma folha menor, um pecíolo mais baixo. Então isso aí é questão, né, do ambiente que ela tá. E é uma questão do indivíduo em si, né? São coisas que acontecem no cultivo de plantas, né? Essa aqui, por exemplo, ela é uma brotação lateral. É muito mais lento uma brotação lateral do que uma brotação apical. Então você vê que o pecíolo dela está mais alongado dessa aqui, né? Que é por causa disso, tá?
O Anthurium regale, ele é uma planta que ela é um pouco chata de enraizar, né? Então a gente começou fazendo de todo tipo que você pode imaginar de processo. A gente deixava eles em caixa, aí na caixa ia muito bem, só que muitas vezes perdia apical devido à umidade extremamente alta, né? E a incidência de fungo, né? Porque a caixa fica fechada, enfim. E aí a gente acabava perdendo apical e aí o processo era mais lento. A gente chegou a plantar diretamente algumas plantas que estavam com algum ponto de enraizamento como esse. Então aí a gente já plantava direto, né? Que ela já estava começando a apresentar um enraizamento. E aí a gente tentou fazer assim dessa maneira também, não deu certo. Enfim, agora a gente mudou um pouco a dinâmica na produção do Anthurium regale, né? Que a gente está usando esse substrato aqui, que é perlita misturada com esfagno. E esse esfagno nosso brasileiro, ele já é sujo por natureza, né? Ele já vem com folhas e coisas misturadas, pedaço de galho, tudo. Então é um substrato muito bom para o enraizamento do Anthurium regale, tá? A gente percebeu que a nossa perda abaixou muito, tá? Depois que a gente começou a utilizar esse esfagno com a perlita, e a gente percebeu um enraizamento muito maior e mais vigoroso a partir desse momento. Então essa muda ela já foi tratada com esse substrato, né? Lógico, a gente usa adubação foliar, tudo, a gente usa alguns produtos para auxiliar no surgimento de raiz, mas essa planta ela foi plantada sem nenhum tipo de raiz, né? E com esse processo, esse substrato, ela reagiu muito bem. Então nem só esfagno, nem só perlita, os dois. Os dois, é. Tem uma proporção assim, mais ou menos? Olha, eu uso uma parte de substrato para 2 de perlita pelo volume da perlita, que é menor, né? Ela é mais densa, então ela ocupa menos espaço, né? Então a gente usa para ficar mais ou menos nesse jeitão aqui, ó. Tá, uma proporção de esfagno para 2 de perlita. É, 2 a 3. Tá. Então varia do gosto do freguês. A gente tem algumas plantas que a gente enraiza no esfagno somente, e algumas que a gente usa esse processo. Em Anthurium, o ideal é você fazer um substrato assim. Ou também dá para fazer com casca de arroz, né? Dá para, né, mixar um substrato úmido, mas com partes secas, né? Então assim, não totalmente encharcado, né? Ao contrário dos filodendros que preferem o esfagno só, né? No caso de Anthurium do regale, a gente está fazendo assim e tem dado certo. É um processinho aí interessante. As raízes elas já nascem capilarizadas, né? Então facilita muito a produção de folhas, né? O pessoal fala que os regales também dão uma folha só, que é uma mentira, né? Aqui a gente remove as folhas antigas por uma questão de enraizamento mesmo, né? Até a gente fez um vídeo uma vez, né? Eu tava removendo as folhas, eu acompanhei os comentários lá e o Fly falou que discordava que eu arrancava as folhas, né? Porque a folha é como se fosse uma placa solar, né? E quanto mais folhas, melhor para a planta. O que, na minha opinião, não é o que de fato acontece. Por quê? A planta, quando ela está vegetando, ela passa por etapas. Enquanto ela está produzindo folha, ela não vai produzir raiz. Ela tem que dividir as funções dela, a força, a energia. Então, enquanto ela tem uma folha a mais vai gerar mais fotossíntese, só que também ela vai demandar mais energia para a folha ficar em pé. Então, quando você vê que uma folha está amarelando, que está caindo, vamos dizer, tire a folha, é mais produtivo para a planta, né? Isso é um sinal que talvez, não são todos os casos, pode ter vários casos de amarelamento, mas pode ser que seja um problema radicular, né? Então, quando uma folha começar a amarelar, é sempre bom dar uma olhada nas raízes, porque a própria planta, ela faz esse processo de retirada das folhas, né? Então, em filodendro mesmo, por exemplo, quando eu faço uma muda de estaca e ela tem diversas folhas, geralmente eu tiro todas e deixo somente uma, né?
E esse é um processo que, né, é utilizado em jardins botânicos, em produção mesmo, né? Até mesmo em coleta de plantas. Então sempre está removendo aí as folhas excedentes para não prejudicar no processo de enraizamento, né? Em partes é verdade, a folha ela ajuda na fotossíntese, né? As partes verdes da planta ajudam na fotossíntese. No entanto, se você tiver um objetivo de enraizamento, é melhor que as plantas sejam removidas, né? Agora, se a planta estiver totalmente enraizada, de fato... As plantas não, as folhas, né? O quê? Você falou as plantas sejam removidas. As folhas. Tá. As folhas sejam removidas. E, de fato, se elas estiverem enraizadas, é melhor que não se remova, né? Se você, né, for fazer uma muda e você já conseguir tirar a muda com um certo enraizamento, é muito melhor você manter as folhas, mesmo que elas estejam danificadas, né? Agora, se a planta tiver pouquíssimas raízes ou nada de raiz, o ideal é você remover totalmente as folhas, né? Só o toco. Só o toco. Deixar somente a apical, né? A gema, que é onde vai sair a folha, né? Que é difícil, né? Dá dó, né? Uma folha tão bonita dessa aqui, ir lá e tirar. Mas o processo é esse, infelizmente. Essa planta aqui, provavelmente, eu vou remover essa folha. É uma folha nova, tá em expansão ainda, mas a planta ela não tem raiz o suficiente para desenvolver folhas vigorosas, né? Então, remover e esperar as próximas, né? Mais um caso de plantas que são a mesma, devido à genética, inflorescência, tudo. É o Anthurium araucariano, tá? Esse aqui normalmente é o que a gente vê no Brasil, que o pessoal tem mais, que é o Dark Form, né? Que o pessoal na gringa fala. Esse é o que tem menos no Brasil, mas na minha opinião é o mais bonito. Ele é mais bonito, né? Apesar dele ser mais largo, ele é mais bonito, na minha opinião, né? E ele tem mais veios, né? São plantas que, neste caso aqui, realmente são plantas de dois lugares diferentes, são dois lugares distintos. Essa forma aqui é encontrado, eu sei que é encontrado na região de Cali, na Colômbia, e esse aqui eu não sei ao certo na onde é encontrado, mas dizem que tem no Equador, né? Essa planta aqui. Essa aqui é uma muda dessa planta aqui, que é a matriz. Essa aqui a gente fez o vídeo lá das plantas detonadas. É uma planta que respondeu demais à adubação, né? A gente utilizou aqui um hormônio, um fito-hormônio, né? E uns adubos químicos e também composto orgânico, né? Essa planta, ao contrário do Anthurium regale, esse fenótipo ele é muito mais resistente do que o outro, tá? Então são coisas que variam de espécie para espécie, né? No Anthurium regale não existe esse fato, mas no Anthurium araucariano, por ele realmente ser de diferentes localizações, ele tem peculiaridades específicas, né? Então, esse aqui é de uma região que é um pouco mais baixa, né, de altitude, o que assemelha um pouco com a nossa altitude também, clima. Então acredito que ele seja mais fácil adaptado no Brasil do que aquele outro, né? Aquele outro ali, eu gosto dele também, mas eu tenho um amor muito grande por essas plantas aqui, por esse fenótipo do Anthurium araucariano, né? Então eu sou até um pouco suspeito para falar, né? Mas essa planta aqui ela é mais fácil do que a outra, né? A outra ela morre com facilidade, é uma planta que normalmente as pessoas têm muita dificuldade no cultivo, né? Aqui ela não apresenta grandes problemas, não. Talvez pela maioria das minhas ser desse fenótipo, né? Que realmente aqui no Brasil é mais resistente. Então, falando da minha realidade, né, que é no Brasil, aqui no estado de São Paulo, essa planta é mais resistente. Talvez em outros lugares não seja, né? Aqui elas foram muito bem e são plantas que ficam muito bonitas, né? O outro Anthurium araucariano, ele não fica tão vigoroso assim. Nos meus cuidados, né? Tem gente que tem essa planta muito bonita também, esse Dark Form. Já vi bastante bem bonitos por aí.
Mas usualmente esse fenótipo é o que fica mais inteiro, né? Vamos dizer assim, na casa das pessoas. Mais um caso, né, de morfogênese em antúrio. A gente vai falar aqui do Papillaminum, né? Que é uma espécie endêmica do Panamá. É uma planta muito bonita, hoje em dia muitas pessoas estão procurando ela, né? E aqui a gente tem alguns causos. Esse aqui é o que normalmente o pessoal procura mais. É esse fenótipo. O pessoal conhece como Papillaminum DF, né? Agora o motivo de ser DF eu não sei. Provavelmente é a localização ou alguma coisa do tipo. Mas eu não sei ao certo. Ele tem a lâmina foliar mais esticada e os lóbulos bem abertos, né? E as costas dele é avermelhado. Isso aí é uma característica do Papillaminum, né? Todos eles têm essa... Esse é um filhotinho dele, Esse é um corte que eu até troquei com a Estela e com o Alisson da Risoflora. Pessoal que é meu amigo, né? Eu gosto muito deles. Um abraço aí, Estela e Alisson. Aqui, ó, o filhote dos 6. E esse aqui já é um que tá puxado mais para esse Papillaminum. Isso aqui também é uma muda. Também veio do Panamá. Ele também apresenta uma coloração secundária vermelha, né? Por ser uma... Ele tá sujo de barro aqui, porque aqui a gente tá com um probleminha de alagamento. Mas ele também apresenta uma coloração meio cintilante, né? Que fala. Ela tem uns brilhos na parte de trás da folha, avermelhados, né? Isso também é uma característica do Papillaminum. E esse aqui também é uma planta, também é um Papillaminum. Também tem esses cristais, né? Que eu não sei o nome disso exatamente. Que é a mesma... Parece uma purpurina. Parece uma purpurina, assim, Você vê isso aí no antúrio cristalino, né? Isso aí eu não sei o nome técnico para isso. Mas todos esses aqui são Papillaminum e são absurdamente diferentes, né? A gente vê que a junção dos veios, eles são muito semelhantes, né? Apesar das peculiaridades, né? Até a inflorescência desse aqui é um pouco diferente desse, apesar da diferença de idade, né? Que esse daqui também, ele salpicou assim por causa da parte feminina, né? Que provavelmente ficou ativa, né? Há pouco. Esse aqui também já ficou pipocando, mas a gente não conseguiu sucesso na polinização dele, ó. A planta abortou a inflorescência. Mas aqui é mais um caso de fenótipos. E morfogênesis também, né? A gente vê que esse carinha vai mudar bastante. Vai mudar bastante. E esse caso aqui, essa planta, ela não vai ficar parecida nem com essa, e nem com essa, né? Nem com essa e nem com essa, né? E vai ser... alguma outra coisa. Vai ser alguma outra coisa. E todos são da mesma região, e são a mesma planta. Comprovadamente já, né? A gente não tá falando isso chutando, a gente sabe que isso é um fato. Então todas elas são Papillaminum, com diferença de indivíduo para indivíduo, como seres humanos, né? Tem diferenças de um para outro, de outro para um. As plantas são assim também. Então é isso, pessoal. Hoje a gente conversou aqui, teve um bate-papo sobre os antúrios e as peculiaridades de morfogênese e fenótipos, né? Valeu aí, Fly, pela visita. Tamo junto.